Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os nossos participantes de hoje na última aula do empreendedorismo criativo da Companhia de Comédia G7. Hoje vai ser uma aula extremamente prática, uma aula onde a gente vai realmente fazer vocês colocarem a mão na massa. Então eu sugiro que vocês, por favor, peguem aí caneta e papel, só para vocês anotarem os insights. Por quê? Porque essa apresentação vai ficar disponível depois no portal do aluno, então você vai poder acessar, vai poder rever no momento que você quiser, todas as aulas, as 4 aulas que nós demos aqui, e também futuramente vai ter um material de apoio lá, um PDF, mas é bacana que você já anote assim, os seus insights, o que você já está captando aqui dessa aula, e vai ser muito legal, tá certo? Eu estou aqui com todo mundo hoje, Felipe Gracino, vocês estão vendo no vídeo aí, Rodolfo Cordon, vocês estavam vendo também, mas ele saiu, onde vocês estão vendo ali G7 Comédia, é o Rodolfo Cordon, e nós, aí voltou, pronto. E a gente vai fazer o seguinte hoje, ó, a gente vai mostrar aqui a programação para vocês, o que rolou. Então, dia 7/12 foi a primeira aula, a gente falou sobre criatividade, na aula 2 a gente falou sobre empreendedorismo, na aula 3, a gente mostrou o estudo de caso do G7, como funciona o nosso modus operandi lá na G7 Produções Artísticas. E hoje a gente vai colocar em prática tudo isso. Como é que vai ser a aula de hoje, especificamente? Eu vou fazer um resuminho rápido sobre a minha aula de criatividade. O Felipe vai fazer um resumo rápido sobre empreendedorismo. O Rodolfo vai fazer um resumo rápido sobre o estudo de caso do G7. E ele já vai entrar nos exercícios sobre empreendedorismo criativo. Cada um de nós trouxemos 2 exercícios. Depois eu vou passar exercícios de criatividade e o Felipe vai passar exercícios de empreendedorismo. Então a aula hoje vai ser muito legal, vai ser tá bem cheia assim, de coisas para fazer, tá certo? E empreendedorismo criativo, então a gente tem que primeiro despertar a criatividade do empreendedor, de quem está ali no comando, e depois aprender a empreender, que é uma parte muito interessante, é uma parte basicamente de criação. Por isso que a criatividade, ela cai como uma luva no empreendedorismo, porque o empreendedorismo precisa de inovação. E você só obtém essa inovação através de criatividade, superando os problemas que você encontra. Então vou começar falando assim para vocês o que é criatividade. A gente viu isso bastante bem aprofundado na aula 1, e aqui a gente fazer um resuminho. Existem 2 tipos de pensamento, o pensamento divergente e o pensamento convergente. O pensamento divergente é o que associamos à inovação, é o que a gente precisa para poder inovar, para a gente poder ser criativo. Ele é o pensamento livre, em que as ideias comuns e as criativas são lançadas na mesa, e as ideias extravagantes, ou completamente impossíveis, ideias que
parecem estar erradas, mas para o processo não estão. Então, o pensamento divergente, ele é um pensamento fundamental para a inovação. Mas só ele não adianta também, porque senão é como se a gente ficasse naquele mundo dos sonhos e dos devaneios. A gente precisa do pensamento convergente, que é quando a gente aplica as ideias à realidade, né? Porque às vezes é muito legal você tá tendo uma ideia de fazer um filme e colocar um helicóptero voando e o helicóptero caindo no chão e explodindo, mas tem que ver se isso cabe no seu orçamento, se cabe na realidade do que você está fazendo, se é factível você levar adiante essa ideia, né? Então, o pensamento convergente, ele avalia, julga, rotula todas as ideias criativas e decide se vai executar aquelas ideias ou não. Então, tem um pensamento melhor que o outro, tem um pensamento bom e um ruim? Não, não tem isso. Os dois pensamentos são fundamentais para você inovar. Você tem que ter ideias fora da caixa, você tem que ter ideias que sejam muitas vezes vistas como umas ideias esdrúxulas, ou ideias bobas, ou ideias impossíveis, mas é um momento, é o processo de se fazer isso, e você tem que depois ter o pensamento convergente de ver qual daquelas ideias você vai juntar, qual você vai aplicar à realidade, qual você vai levar a cabo realmente. Só que para o pensamento divergente, a gente não está acostumado a ter esse tipo de ideias, porque a gente está muito acostumado a sempre julgar os nossos empregos, os nossos trabalhos, a faculdade, onde a gente realmente aprende, onde a gente está lá para ser criativo, entre aspas, eles ficam tolhendo a gente o tempo todo em falar, não erra, ó, você não pode errar, você só pode acertar. E aí a gente acaba ficando com medo de vir com essas ideias muito inovadoras, né? E para um negócio é fundamental que você tenha ideias divergentes, ideias inovadoras que vão além do senso comum. E por isso você tem que criar um ambiente onde você possa errar. Claro que não é qualquer lugar. Você não vai chegar numa prova que você tem que fazer e começar a escrever lá suas ideias, ou então você numa reunião começar a viajar nas ideias, a não ser que você prepare esse ambiente. Ou seja, você combine com todos que estão presentes ali e vocês façam um acordo de que, ó, nesse momento aqui, nós vamos ter ideias e não tem ideia melhor nem pior que a outra, todas as ideias são válidas, vamos colocar isso na mesa, porque é nesse momento que você tem que errar. E como a gente está muito acostumado a julgar as ideias dos outros, a gente fica com medo de falar as nossas ideias por um medo de julgamento, de um ego nosso, de o que ele vai achar de mim, o que essa pessoa vai pensar. Então, por isso que é importante a gente retomar essa consciência de que é importante errar, é importante ter ideias fora da caixa, é importante ter ideias que muitas vezes parecem absurdas, ou bobas, ou que não vão para frente, mas são justamente essas ideias que às vezes fica lá no fundo e você fica meditando e você acaba convergindo essas ideias para uma prática muito legal, para uma parada muito bacana. Então, assim, rapidamente, essa foi a aula 1. Se você quiser mais detalhes, é só você depois voltar no portal do aluno e assistir a aula 1, que tem indicação de livro, indicação de vídeos e tudo mais. Agora vamos passar para a aula 2, onde o Felipe Gracindo vai falar um pouco sobre empreendedorismo. Felipe Gracindo, é com você. Olá, Frederico. Boa noite a todos. Obrigado aí pela essa introdução da aula 1. E agora também vou passar aqui rapidamente sobre a nossa segunda aula, que nós tivemos sobre empreendedorismo. E o empreendedor, hoje em dia, ele tem que ser mais do que só empreendedor, ele tem que ser criativo, né? A criatividade, ela está inerente à vitória, ao crescimento desse empreendedor, né? Isso porque gera a economia criativa, foi tudo que a gente falou lá na aula 2, mas recapitulando, como o Fred fez, vou falar um pouquinho sobre a aula 2. Pode passar o próximo slide, por gentileza, Fredinho. A gente falou sobre empreendedorismo e mercado de trabalho, essas mudanças. Mas o ponto principal da aula 2 foram as sete virtudes em que o empreendedor ele tem que ter para ele alcançar o sucesso, que foram determinação, pesquisa e inovação, produtividade, liderança, busca e feedback, gerência e qualidade. A gente vai passar por cada um rapidamente para a gente poder sintonizar e relembrar esse material aí que é importante para quem está buscando aí esse caminho do empreendedorismo. Mas uma coisa interessante foi a mudança do mercado de trabalho, que o empreendedorismo cada vez ele cresce com mais força, né? É comum, se você for olhar nas famílias, né, as pessoas
cada vez escutam, principalmente dos pais e dos avós, falam assim, olha, poxa, por que você não faz um concurso público? Por que você entrando no mercado de trabalho não pensa num trabalho para a vida toda? E o que a gente cada vez mais vê é que esse trabalho da vida toda é um trabalho um pouco mais... ele é um pouco mais antigo, vamos dizer assim, porque cada vez menos a gente está tendo um trabalho da vida toda e tendo pessoas que executam vários trabalhos durante a vida. Isso não significa que seja ruim por causa disso, e sim porque o mercado de trabalho ele está cada vez mais mudando. E os nossos pais, os nossos avós que passaram por essa jornada, principalmente os nossos avós que vieram mais da época industrial, onde a pessoa entrava no emprego e se aposentava no emprego fazendo um trabalho durante a vida toda, isso cada vez mais está diminuindo. E essa mudança está abrindo caminho para o empreendedor, as pessoas elas buscarem suas habilidades e transformarem essas suas habilidades em um trabalho que gere prazer e, ao mesmo tempo, gere capital, gere riqueza, gere de vida. Que as pessoas possam viver disso, né? Então, essa mudança no mercado de trabalho está acontecendo a olhos vistos e cada vez mais rápido. Fredinho, por favor, próximo. Portanto, esse trabalhador que hoje, né, é muito fácil você ver uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho e, em vez dela fazer essa carreira de toda a vida, um trabalho da vida toda, ela começa a desenvolver habilidades. Ela trabalha ali no emprego, ela trabalha depois em outro emprego, e essas habilidades elas vão começar a formar um portfólio de habilidades que essa pessoa tem. Isso não significa que isso seja ruim, porque antigamente as pessoas viam essa pessoa, poxa, ela não consegue segurar, ela não consegue ficar no trabalho durante muito tempo. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que cada habilidade, em cada emprego diferente que essa pessoa teve, ela vai criando esse portfólio de habilidades, ela vai tendo essas qualidades. Então, é mais comum você olhar para hoje em dia, a pessoa que está saindo da faculdade, que está entrando no mercado de trabalho, ela ter duas ou mais atividades distintas ao mesmo tempo. Por exemplo, um fotógrafo, que o prazer e a paixão dele é trabalhar com fotografia, mas, ao mesmo tempo, esse fotógrafo, ele ainda não ganha dinheiro por isso, mas ele tem habilidades no computador e ele acaba sendo um web designer. E o emprego fixo que ele tem é de web designer, é o que mantém o custo dele de vida. Então, ele tem o lado profissional dele de ser fotógrafo, ele tem um lado de dinheiro, que é a habilidade que ele tem, por exemplo, no web design, e, ao mesmo tempo, ele, aos finais de semana, ele tem outra habilidade, que é trabalhar, por exemplo, numa ONG. Né? Então, essas habilidades variáveis, essas diversas variáveis, ela vai criando o quê? Ela vai criando um portfólio de habilidades desse indivíduo. Isso vai ser muito importante para esse empreendedor. Pode passar aí o próximo, Fred, por favor. Então, o que acontece? O mercado de trabalho está os empregadores eles começam a ter uma mudança de mentalidade empresarial. Que o que é isso? A pessoa ela passa a perceber que essas habilidades que a pessoa tem são muito valiosas. Não significa que uma pessoa não consegue mais segurar um trabalho, e sim que essas habilidades elas servem para justamente ser uma pessoa adaptável, uma pessoa maleável, em que ela consegue exercer várias funções dentro de um ambiente de trabalho. Então, essa mudança de mentalidade empresarial está acontecendo por causa dessa mudança de trabalho. E esse currículo, né, com cada vez mais habilidades, significa que temos profissionais mais experientes. E essas experiências são habilidades que o empreendedor, muitas vezes, ele busca essa expertise dele e transforma em seu próprio rendimento, seu próprio trabalho. Pode passar para o próximo, por favor? Então, essa transformação do mercado de trabalho, ela gera alguns pontos. Pode passar aí, por gentileza? Menos emprego pelas macroempresas e mais empregos pelas microempresas. O que está acontecendo? Significa que as grandes empresas que geravam dezenas, centenas de empregos, não significa que elas não gerem empregos também. Elas fazem isso, só que cada vez numa proporcionalidade menor do que a atual. E as pessoas que estão dentro desses trabalhos e geram o seu portfólio de atividades, elas conseguem transformar essas suas habilidades em pequenas empresas. Então, muitas das vezes, o fotógrafo, dentro de uma empresa, de um jornal, por exemplo, ele faz as fotos, às vezes ele monta o laboratório dele de fotografia, ele faz as próprias fotos e vende e acaba tendo uma rentabilidade financeira pelo empreendedorismo, melhor até do que ele num trabalho convencional, onde ele faria ali o seu trabalho cotidiano.
Então, essa transformação está acontecendo cada vez mais rápido no mercado de trabalho e as pessoas estão transferindo as suas habilidades pessoais para torná-las pequenas empresas. E isso faz com que o crescimento do empreendedorismo criativo atinja cada vez níveis maiores. E é por isso que a gente vê cada vez mais pessoas tentando empreender e buscando o empreendedorismo. Próximo slide, por favor, Fred. E aí, dado esse pano de fundo, esse cenário novo, que já não é tão novo assim, mas às vezes a sociedade ela demora um pouco para perceber a velocidade com que essas coisas acontecem, a gente destacou as 7 virtudes que eu falei logo no início e vou agora elencar rapidamente para vocês as principais. Por favor, pode ir para a próxima. Determinação. Determinação, pesquisa e inovação, produtividade, liderança, busca e feedback, gerência e qualidade. Essas 7 virtudes, elas são fundamentais para que você alcance o sucesso, que você como empreendedor criativo atinja o seu melhor nível. E nós como empreendedores também do meio artístico, seguimos esses 7 virtudes que ajudaram muito o G7 a sair a simplesmente o nosso prazer de fazer teatro para chegarmos até a empresa que hoje nós temos, que é uma das maiores companhias de teatro e de entretenimento do Brasil. Então, determinação. A determinação, ela é fundamental para o empreendedor. Ele tem que ter isso com ele, que significa querer vencer desafios. A determinação faz com que você transpasse os obstáculos e chegue e alcance nos seus objetivos. Então, determinação é o ponto número 1. Ponto número 2, pesquisa e inovação. A pesquisa e inovação, você tem que ter uma busca constante pelo aperfeiçoamento, uma busca por essa inovação, porque o tempo vai passando, as coisas vão se modificando, e se você não se atualiza, significa que o seu produto ou seu serviço, ele também não vai estar atualizado. E aí, quando você está no mercado, acaba que você perde para a sua concorrência. Então, pesquisa e inovação é atualização contínua, tanto da pessoa, mas como dos meios que você utiliza dentro do seu empreendimento, e principalmente gostar de aprender. Porque quando você tem prazer em aprender, a sua busca constante por aperfeiçoamento e atualização, ela vai ser cada vez mais eficiente. Depois vamos para o terceiro ponto, que é produtividade. A produtividade também é um quesito extraordinário para o empreendedor criativo. A produtividade, ela requer o quê? Que você seja proativo, que você seja cooperativo e que você também seja engajado. Só que às vezes a gente para e pergunta assim, poxa, mas eu não sou isso, eu não sou proativo, eu não sou cooperativo, eu não sou engajado. Só que ser não significa que você tem que ter isso nato, mas sim que você possa desenvolver isso. Então você pode desenvolver a sua proatividade. Proatividade é você antecipar os problemas, é você olhar para o futuro e tentar antever essas barreiras que vão aparecer com você. Ser cooperativo é dentro do seu empreendimento, você ver que tem pessoas que têm habilidades nisso e aquilo, e você tem uma capacidade, é você agir, é você ajudar, é você participar cada vez mais, ser cooperativo. E ser engajado é vestir a camisa, é ser participativo, é acreditar naquilo que você tem, ser engajado. Então esses 3 pontos dentro da produtividade são fundamentais também para o empreendedor. Agora vamos para liderança, que é o nosso quarto tópico aí dentro das 7 grandes virtudes aí do empreendedor. Dentro de liderança, o que é importante? Às vezes a gente olha assim pro líder e fala, poxa, mas eu também não sou líder, o que eu preciso? Isso também é por desenvolvimento. O que você pode organizar, ser prático para você ser um líder? Primeiro, determinar metas. O líder é aquele que fala, olha, nossa meta é alcançar não sei quantos clientes, é vender não sei quanto do meu produto. É você traçar essas metas. Então, quando você coloca metas, isso faz parte da liderança. Mas não só só traçar suas metas. Você tem que ter capacidade de motivar. O líder é importantíssimo ele motivar quem está ao seu retorno e também se motivar, acreditar naquilo que você tem expertise, que você tem confiança, e isso é fundamental, é capacidade de motivação. Outra, ponto importante dentro da liderança, é você ter inteligência emocional. Quando você tem inteligência emocional, você faz uma tomada de decisão correta, que isso pode acarretar em custos maiores dentro da sua empresa, custos menores, isso sim vai ter uma saúde econômica boa dentro da sua empresa. Então, inteligência emocional. Esses 4 pontos são fundamentais para a gente ter dentro do quesito liderança. 5, a quinta virtude agora, vamos para reflexionar e feedback. Por que isso é tão importante?
feedback, reflexionar significa você entender, você receber aquilo que você fez, é você receber em troca, saber o que as pessoas estão pensando daquilo que você produz, do seu serviço ou do seu produto. É você saber o que está acontecendo. Então, você tem que saber ouvir os terceiros, saber ouvir essas críticas, mas não basta só saber ouvir. O primeiro ponto é saber ouvir. O segundo é você ter humildade para reconhecer erros possíveis, ainda mais no início, quando a gente começa a fazer, quando você está no início da sua vida empreendedora, e também você buscar as respostas para isso. Então, dentro de reflexionar e feedback, é você saber ouvir, ter humildade para mudar e buscar a resposta para isso. Sexto ponto, gerência. Gerência ela é fundamental porque ela traça a organização dentro do seu empreendimento. Porque dentro da gerência você precisa ter foco e organização. Sem foco e sem organização, às vezes você pode ter organização, mas você não tem foco, você não sabe para onde você está indo. Então, foco e organização, eles caminham juntos. Isso vai ajudar muito a que o seu empreendimento ande com naturalidade. Outro, objetividade. Porque às vezes você tem um foco, mas você vai pegando coisas anexas. Eu quero chegar ali poxa, eu quero produzir um filme, mas ao mesmo tempo eu quero produzir um filme, eu vou fazer um clipe. Então eu vou fazer um curta. Então eu vou fazer uma propaganda. São várias outras coisas que às vezes tiram um pouco a sua objetividade. Então, ser objetivo também é muito importante. Outra é coordenar com transparência. A gerência, ela significa estar claro não só para você, mas para quem trabalha com você, quais são os próximos passos a serem tomados. Então, coordenar com transparência é muito importante. E isso está diretamente ligado ao outro ponto que a gente falou também na outra aula, que é comunicação. Você precisa ter uma comunicação direta. E cada caso de empreendedor é um caso. Observe muito o seu empreendimento, o que você está, depende muito também do tamanho e qual forma de comunicação. Comunicação direta, por meios eletrônicos, por reuniões, por Zoom, por Skype. Você encontra uma forma de se comunicar melhor e esses passos todos eles caminharão com mais naturalidade. E o último passo, a última virtude que a gente falou na aula 2, e agora estou passando aqui rapidamente, é qualidade. Qualidade ela é indispensável, porque a qualidade do que você oferece é que vai mostrar a identidade do seu serviço ou do seu produto. Então, você precisa, para ter qualidade, além de ter, você saber que aquilo que você faz é bom, você tem que fazer com capricho, sempre. Se você quer fazer um bolo, mas você faz ele com capricho, você sabe que ele vai ser melhor, ele vai ser mais gostoso, enfim. Fazer com capricho, fazer o seu melhor. Porque às vezes você quer fazer, mas às vezes você não faz, você tem que sempre buscar fazer o seu melhor. Fazer com capricho e fazer o seu melhor. E fazer para ter orgulho. Esse é o terceiro ponto que a gente fala também. Porque fazer para ter orgulho, você vai empenhar toda a sua capacidade para você chegar ali no final, naquela sua conquista, você falar, poxa, aquilo ali foi eu que fiz. Você ter prazer, você ter orgulho daquilo que você produziu. E isso vai te dar foco, vai te dar energia e vai te dar capricho e você cada vez se superar. Então, fazer para ter orgulho. E quando você atingir isso, se superar. Porque se você tem um grande produto, você é uma Apple da vida e inventou, cara, o Macintosh. Quem diria que depois eles inventariam o iPhone, e depois o iPad, e, enfim, outros produtos. Ou quer dizer, depois que você tem um grande produto ou um grande serviço, você pode se superar, você pode achar outras áreas, você pode buscar mais, você pode crescer acima daquilo que você já atingiu. Então, passando rapidamente aqui, essas 7 virtudes são 7 pontos que o G7 indica como 7 virtudes fundamentais para um empreendedor criativo de sucesso. E aí, na última aula, a gente fez também um exercício que foi bem prático, ele é muito simples, vou falar aqui rapidamente, você pode refazer para quem não fez, que está vendo a aula pela primeira vez, que são 3 perguntas e um quadro. E isso é muito simples para você que está começando, ou você que já é empreendedor, que você pode ajudar um pouco nessa gerência aí do seu empreendimento. As 3 perguntas são, primeiro, qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho como empreendedor? Qual é o seu objetivo final? Qual é o seu sonho? Escreva sobre isso, responda essa pergunta. Pergunta número 2, o que te impede de alcançar esse sonho? E aí você coloca lá, poxa, por causa disso, por causa daquilo, traça essas metas. Depois que você tem o que você quer e os obstáculos, você coloca quais as mudanças no seu comportamento para você alcançar aquilo. Então você já vai começando a traçar um pouco das estratégias que você precisa fazer. Com isso, você pega um papel, um cartaz, um lugar visível e coloca essas metas, as suas vontades, seus sonhos, um lugar onde você sempre veja. E aí, a cada passo que você for alcançando, você não vai riscar, você sempre vai marcar como realizado.
E, além disso, um espaço ele pode ser mutável. Então, você tem uma meta, mas, de repente, você quer outra, você pode revisitar e colocar outra meta. Esse cartaz que você vai estar sempre olhando para ele, você nunca risca, nunca deleta, mas sim você sempre bota como realizado, porque no futuro você vai olhar para esse quadro e você vai falar assim, olha, tantos desafios que eu consegui vencer, tantas barreiras, vai servir como um índice de conquistas e vitórias e de objetivos cumpridos. Então, esse foi o exercício que a gente traçou. Hoje eu trouxe mais 2 exercícios práticos sobre empreendedorismo, tanto para você que é empreendedor sênior, que já está no mercado, quanto para você que está começando e está pensando em ir para esse lado de empreendedorismo. Vou passar a palavra agora para o Rodolfo, para ele fazer a síntese da aula 3, e depois a gente volta para fazer os exercícios práticos da nossa aula. Rodolfinho, contigo. Ok, bom. Então, rapidamente, eu vou só fazer uma recapitulação da aula 3. Pode passar, Fred, por favor. Não, esse é o exercício. Não ia ter a recapitulação? Recapitulação? Fred? Pois é. Que coisa, né? Pois é, digo eu. Esse é o exercício que eu vou fazer, mas pro final. Ou já vai direto pro exercício e não fala. Qual slide que você quer que recapitule aqui? Eu pego ele aqui. Era a aula, né? Então, mas qual que é? A aula toda? Sim. Ah, então ok. Aí vai passando. Essa aqui, Só um minutinho, pessoal. Pronto. Aí. Comecei falando da metáfora do pescador, porque o empreendedor é um pescador. As ferramentas que ele tem para pegar o peixe são a imaginação e a criatividade dele, né? Que é a vara, o anzol e a isca. E o peixe é a ideia. Pode passar, por favor. As ideias são como peixe. Se você quer pegar um pequeno peixe, você pode ficar na água rasa. Se você quiser pegar um peixe grande, você precisa ir mais a fundo. Lá no fundo, os peixes são mais poderosos e mais puros, são mais imensos e abstratos, e eles são lindos. Essa é a metáfora para a gente entender como é que funciona esse mundo da criatividade. Quanto mais fundo você mergulhar na criatividade, na sua busca, mais recompensadora e mais bonita será a recompensa. Recompensadora e bonita. Pode passar, por favor, Fred. Esse cara que falou a frase, só para lembrar, para quem não assistiu a aula, é o David Lynch, é um grande cineasta, é um dos caras mais criativos aí do planeta. Inclusive tem esse livro, é muito legal. Agora a aula de hoje, a aula que eu fiz foi os 10 mandamentos do empreendedorismo criativo, o processo criativo dia 7, métodos criativos complementares e os cases de sucesso. Eu só vou passar rapidamente aqui a aula, mas eu não vou explicar nada não, pode passar. Vou só relembrar. Os 10 mandamentos são os princípios filosóficos que nós utilizamos no G7, que nós aprendemos com o tempo, que seriam importantes que a gente cultivasse para poder chegar em um desenvolvimento profícuo da nossa empresa. Pode passar, por favor. O primeiro mandamento é: navegue no Oceano Azul. Tem um livro que se chama A Estratégia do Oceano Azul. Eu não vou explicar de novo como é que funciona, mas basicamente não bata de frente com a concorrência, tente criar o seu próprio oceano azul, sem concorrência, sem a competição muito feroz para te atrapalhar, para você poder navegar sozinho. Próximo mandamento, por favor, identifique aquilo que você é bom e invista nisso. Pode passar, Fred. O próximo é: identifique suas falhas e tente minimizá-las. Estabeleça prioridades. Isso aí, o negócio de prioridade é uma questão de você pegar os problemas da empresa e saber dividir eles, né? Porque eles vêm tudo de uma vez, em bloco, esses problemas, né? Tudo é problema numa área, na equipe, é problema na organização, é problema estratégico. Aí você vai lá e você divide eles por prioridades e vai resolvendo um por um. Valorize o material humano, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Próximo, por favor. Tem uma missão com propósito social. Isso aqui não é obrigatório, repetindo, isso aqui são os que nós achamos para a nossa empresa, que funcionam muito bem para nós. E assim, toda empresa ela tem que ter princípios e valores, como esses, não precisam ser esses, mas você tem que escrever os princípios e valores da sua empresa para você saber o que é que você representa e onde você quer chegar. Então, se não forem esses, servem como base aí para você. Próximo, por favor. Aí tem realize autocrítica, porque a gente sempre precisa estar atento ao que está acontecendo e não apenas se acomodar se está tendo sucesso. Principalmente quando você tem um sucesso, é muito fácil você se acomodar, no sentido de que você, tá bom a peça, tá bom o show, tá bom, o meu produto está vendendo muito, né? E aí, como o Felipe bem lembrou aí, por exemplo, se a Apple tivesse se acomodado só no iPod,
nós não teríamos o iPad, muito menos o iPhone, e também teríamos dinheiro, né? Porque não teríamos gastado todo o nosso dinheiro. Então, a autocrítica, ela faz com que você evolua, e tem um pensador que é o Boaventura de Souza Santos, que sempre diz que só existe conhecimento que seja autoconhecimento. Então, a autocrítica é importante para você se autoconhecer também. O 8º mandamento para o G7 de empreendedorismo criativo é: avalie os dados estatísticos sempre disponíveis, ou seja, não abra mão de ter os números da empresa, quanto mais detalhados você tiver, de máximo de áreas possível, principalmente marketing público e de finanças, né, detalhado, bem detalhado, e aí você veja os números, compare estatísticas, e isso ajuda você a formular cenários e achar soluções para os problemas odiurnos, diários do empreendedorismo. 9, por favor. 9º mandamento é: coloque-se no lugar do outro, do público, do cliente, de quem você quer vender, para quem você quer vender, né, para quem você quer agradar com a sua exposição, com sua arte, com o seu trabalho, com o seu esforço, com o seu tempo. E, por último, não tenha medo de se arriscar, né? O diferente só existe porque alguém foi lá e fez. E tem várias histórias muito interessantes sobre isso, principalmente, como eu falei na aula lá do Steve Jobs também, que ele mesmo criou necessidades que antes nós não sabíamos que nós precisávamos dela. Esse é o grande inventor, esse é o grande cara sagaz. Então, depois dos 10 mandamentos, pode passar, Fred? Eu mostrei aqui em essas 8 etapas como é que funciona o processo criativo da empresa G7. Eu não vou abordar esses tópicos individualmente, mas profundamente eu só vou falar. A ideia é o começo, depois tem a criação da identidade visual e o calendário de criação, depois nós temos revisões e tratamentos de roteiro e conteúdo, aí tem a fase de teste e ensaio, aí o planejamento de marketing criativo para o lançamento do produto, da peça, a pré-estreia com a reavaliação de desempenho e correções, a estreia e, assim, a regra máxima constante nossa é que só fica pronto quando termina e provavelmente no teatro nunca termine, vai estar sempre sendo constante lapidação e trabalho, porque o teatro é uma forma de arte, é uma expressão artística viva, que depende do ator estar vivo, ali, feito uma plateia viva. Então, acontece tudo naquele exato momento. Então, você não pode ter a pretensão de que sempre vai fazer igual. Por melhor que seja o ator, ninguém consegue fazer sempre exatamente igual. Você pode tentar, pode chegar bem perto, mas exatamente igual, nem Fernanda Montenegro. Então, assim, essas são as nossas linhas do processo empresarial quando quer fazer um produto novo e como é que funciona. Agora, pode passar, Fred. Esse aí é o nosso processo de criação de uma peça, a parte mais criativa do núcleo denso de criação, que é quando você tem que criar história, pensar nos personagens, pensar nas cenas, nas músicas, na dramaturgia, na expectativa que você vai criar no público, como vai quebrar o arco de cada personagem. Então, são questões mais de texto, e depois de ensaio, e depois de personagem, e depois de figurino, e segue essa linha de inspiração, shitstorm, pesquisa individual, leitura de texto, shitstorm, revisão individual, releitura de texto. E isso pode ser um ciclo que continua até a gente achar que está suficiente para fazer o texto, depois para fazer a peça, e assim se repete. O shitstorm é basicamente o processo de ideias, de jorrar ideias, assim, que brainstorm é o nome em inglês, significa tempestade de cérebro, mas a gente acha o tempestade de cérebro muito arrogante, né, digamos assim. Então a gente prefere chamar shitstorm, a tempestade de merda, né? Mas não é merda no sentido de que é tudo ruim que se faz lá, não, é porque você tem que criar um ambiente protegido, com pessoas que você confie, né, seja na sua empresa, seja uma galera criativa, seja os sócios, seja os diretores da empresa. No nosso caso, somos atores e diretores do G7, nós que atuamos e criamos. Então a gente se reúne e a gente se fecha nesse círculo, a gente se protege para ali, naquele momento de shitstorm, cada um poder falar a merda que quiser. E aí cada um fala tudo que vem na cabeça, que tem a ver, que não tem a ver. Aí muitas coisas a gente descarta, a maioria, e algumas vão ficando, e aí a gente vai repetindo o processo. Próximo, por favor. Chegamos a um dilema, que é melhor o feito que o bem feito. Pode passar. É melhor o feito bem feito. Como o Felipe disse, a qualidade é uma questão imprescindível para um empreendedor criativo. E se você quiser fazer qualquer coisa na sua vida, faça direito. Ou então, não faça. Tá certo? Próximo slide, por favor. Aí aqui eu mostrei algumas formas de criar formas originais. Pode passar. Esse é um artista, o Victor Nunes. Por favor, pode passar para o próximo. Também faz isso aí, que eu peguei... É só uma ideia de como ser diferente. Esse é o Vicky Muniz também, que fez a Mona Lisa. Esse é o Vicky Muniz também, que tem esse documentário, que é o Lixo Extraordinário.
E essa é a regra constante. Pode passar também, que a gente tem que estar sempre adaptando a peça. Esses são outros métodos criativos que eu falei na aula, que eu não vou entrar neles agora. Pode passar, Fred. A motivação pessoal, o B-associativo, design thinking, mind map. Quem tiver interesse pode olhar lá na aula, que tem detalhado cada um deles, eu falei e dei exemplos. Muito bem, pode passar. Os cases de sucesso eu também não vou repetir. Detalhado, só para lembrar que eu falei aí dos festivais de sketch G7, dos prêmios que nós ganhamos, prêmio Volkswagen, da criação da peça com passagem gosto público, autoajudes, e também o exemplo que nós fizemos lives e drive-ins durante a pandemia com muito sucesso. Então, pessoal, isso aí é só para recapitular mesmo o que foi dito na aula e os exemplos. Eu agora realmente não vou entrar em detalhes nisso aí, que não é o momento, mas a aula acho que acabou. Foi isso que eu queria recapitular, não é isso, Fred? Pode passar, por favor. Os ficos. Pode passar o... Aí, pronto. Esses eram os livros que eu indiquei. Muito bem. E aí eu terminei. Fredinho, pode abrir o outro lado dos exercícios. Você vai falar o exercício primeiro agora? Pode ser, posso falar. Então começa você, e depois o Felipe, depois eu, não é isso? Pessoal, só coisa, essas dúvidas que estão aí, aproveitando para dizer, se alguém tiver qualquer dúvida, porque aqui a gente fez a recapitulação rápida, e agora a gente vai entrar na parte prática em si. Então, anote aí no bate-papo, escreva nos comentários qualquer coisa que você perdeu, a referência, e aí a gente vai dar um retorno assim que terminar, tá bom? Vai lá, Fredinho, com você. Muito bem, então vamos lá. Deixa eu abrir meu vídeo aqui. Obrigado novamente. Beleza, pessoal, então vamos começar aqui os exercícios de criatividade. Quem estava lá na primeira aula, eu pedi para fazer um diário, né? Um querido diário. Quem fez aí? Deixa eu ver. Escreve aí, eu fiz. Se você não sabe o que é isso, você volta lá na primeira aula, depois dá uma olhada, que lá está bem explicadinho. E aqui é uma ideia, basicamente, do que fazer no seu diário, né? São para a gente começar a exercitar o pensamento divergente, porque o pensamento, a criatividade, assim como qualquer habilidade humana, é uma habilidade desenvolvível, treinável. A gente pode começar a praticá-la e ela vai ficando cada vez melhor, né? Então, uma coisa que é muito legal para você fazer são essas listas. Você pode fazer uma por dia lá no seu diário. A primeira lista é 5 hobbies que podem ser divertidos, né? Então, você vai começar a pensar assim, cara, o que eu poderia fazer de hobby que pode ser divertido? Colecionar inseto, beleza. E aí você coloca por que isso seria. Você desenvolve essa ideia um pouco lá no seu diário. Aí, no dia seguinte, 5 cursos que podem ser divertidos para você. Eu queria fazer ikebana, queria tocar guitarra, enfim. E você vai desenvolver por quê. Todas as ideias que você vai desenvolver. Outra é liste 5 coisas que você pessoalmente nunca faria, mas que parecem ser divertidas. Por exemplo, cara, eu nunca pularia de paraquedas, mas parece ser muito divertido, né? E aí você desenvolve também. Por que pular de paraquedas parece ser divertido? Beleza. Outra lista é 5 habilidades que parecem ser legais de se ter. Desenvolva também no seu diário. Habilidade de quê? De cozinhar, que deve ser legal de ter, de fazer um jardim, de pilotar uma moto, né? E aí você vai desenvolvendo, colocando lá. Isso tudo deixando a mente fluir, deixando a mente aberta e deixa vir mesmo os pensamentos. E por último, liste 5 coisas que você gostava de fazer antigamente e você não faz mais. E aí você escreve por quê, que eu jogava bola com meus amigos antigamente, e por que você não faz mais isso, né? Ou então como que era, por que era legal. Então aqui são só sugestões de listas para você começar a treinar o seu pensamento criativo, o seu pensamento divergente. E você treinando isso todo dia, vai ter um dia que você vai acordar e você vai estar com umas ideias mais soltas na cabeça e pensando em resoluções de problema de uma forma mais fácil. E é isso que a criatividade faz. A criatividade inova na rotina. Então, a partir do momento que você treina a criatividade, você exercita esse músculo cerebral aí da criatividade, ele vai ficando mais forte e quando você precisa resolver um problema, ele vem te socorrer. Tá certo? Então, anota aí se você gostou de alguma, senão depois você vê o vídeo aqui, pausa e anota direitinho. Vamos para o próximo exercício de criatividade. Esse aqui é bem legal, ele é bem difícil de fazer, porque você vai travar, mas é justamente o momento. O travamento é justamente o ouro, é onde você quer chegar, porque se você está travando ali, você tem que ir em frente, você tem que batalhar, você tem que fazer, que é você escrever 5 vezes por quê.
Você vai escrever em apenas uma frase, por exemplo, o que sua empresa, o que você, o que seu produto faz. Por exemplo, você tem que explicar o seu negócio para alguém em uma frase, né? Tem uma frase para explicar o que você faz, o que seu produto faz, o que sua empresa, o que ambos fazem. Você tem que explicar isso para a pessoa. Aí você vai escrever, meu produto é assim, 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 assim. E aí você vai escrever de uma forma afirmativa, né? Numa explicação afirmativa. E aí você vai responder a pergunta, por quê? Por quê? Como se alguém perguntasse para você, por quê? Porque é assim, 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 assim. Aí você vai perguntar de novo, por quê? Porque não sei o quê. E você vai fazer isso 5 vezes. Você vai perguntar o porquê 5 vezes. Então, no nosso caso do G7, nós queremos fazer um espetáculo sobre culinária. O próximo espetáculo do G7 vai falar sobre os desafios de um chefe de cozinha ao abrir um restaurante. Por quê? Porque parece ser muito interessante, a pessoa tem que aprender uma habilidade nova e ter que gerenciar uma equipe, pensar no cardápio e pensar na comida. Por quê? Porque é muito bacana ver o cara tendo que lidar com fornecedores e a gente acha que vai ser muito engraçado, alguns clientes chegando e pedindo uns pratos nada a ver e umas situações podem ocorrer lá engraçadas. Por quê? Você entendeu? Então, é difícil chegar no momento, ainda mais assim, no improviso aqui. Por quê? Né? E aí você vai perguntando por quê. Só não pergunta por que fazer esse exercício, simplesmente vai lá e faz, tá bom? Beleza, agora é o seguinte, esse exercício aqui ele é muito, muito bacana. Ele é o exercício de 2021, ou se você estiver vendo isso em 2021, é o exercício do começo do ano, se estiver vendo no meio do ano, é o exercício de algum momento da sua vida aí, que se chama roadmap, que é você traçar um mapa para você chegar no seu objetivo. E isso aqui é um exercício criativo, mas é um exercício criativo prático, que você tem que fazer e mandar bala e conseguir fazer direitinho. Então, eu vou explicar aqui direitinho como é que é o roadmap. Roadmap é o seguinte, você vai escolher o principal sonho ou projeto que você tenha na sua vida. Então, o simples ato de você imaginar esse sonho em detalhes já vai começar a ajudar a torná-lo realidade, né? E aí, a primeira coisa que você vai fazer você vai dar um título ao seu sonho ou ao seu projeto, né? Então, por exemplo, o título é O Vendedor de Sucesso que Mora em uma Casa Feliz. Esse que é o seu projeto. Você quer ser um vendedor de sucesso, você quer vender seus produtos, você quer beleza, é o que você quer, e você quer ter uma casa, morar numa casa feliz. Esse que é o título do sonho. O título do sonho tem que ter esses elementos concretos. Você não vai colocar assim, dinheiro no título. Você tem que colocar elementos concretos. Então, o seu sonho, o seu projeto na sua vida, qual que é o título desse projeto, né? Qual que é o título do seu sonho? Um pouco mais longo, assim, um pouco mais detalhado. E a importância dele ser mais detalhado é porque você vai, no ponto 2, esse verdinho aí, você vai escrever qual objetivo concreto incorpora a realização do seu sonho. Deixa eu explicar. Então, assim, você tem uma bússola emocional. O que é sua bússola emocional? Tem coisas que você faz que te deixam feliz, te deixam com energia. Tem coisas que você faz que te deixam triste, te deixam sem energia. Isso é só você começar a perceber. É uma bússola, assim. Se você está fazendo algo e você está num projeto que você está ficando triste, cansado e irritado, não é para lá que você tem que ir. Se você está num lugar que você fica feliz, com energia e tal, ali a sua bússola emocional está falando, que é o que os americanos chamam de guts, né? Que a gente chama de siga o seu coração, né? Uma coisa assim. Então, assim, é essa bússola emocional. Então, no caso anterior, por que é importante lá o título? O vendedor de sucesso. O que é sucesso para você? Aí você já começa a definir. Você vai ter que definir concretamente o que é sucesso. Sucesso para mim é ter R$1 milhão na conta. Beleza? Ok. Esse é sucesso para você. Então, se você colocou o vendedor, que é você também, de sucesso, então defina sucesso concretamente para o vendedor. Aí, o que é concretamente uma casa feliz? O que é uma casa feliz para você? Você tem que concretizar o seu sonho. Qual o objetivo concreto que faz você atingir o objetivo da sua visão? Então, você vai pegar o seu sonho primeiro. Eu quero ter uma casa nas montanhas e ter vários cachorros e viver um grande amor. Beleza. Esse é seu objetivo, é onde a sua bússola emocional está te levando. Agora você vai concretizar, tá? Uma casa. Essa casa é como? Ela é de madeira, de pedra, ela é grande, ela é pequena, as montanhas são frias, são quentes, é só você nas montanhas, é uma galera na montanha.
e um grande amor na sua vida. O que é esse grande amor? Como é que é essa pessoa? O que ele faz para ser um grande amor? Como é que são os cachorros? Então você tem que concretizar a sua visão. Primeiro ponto, segundo ponto. Terceiro ponto agora. No mundo perfeito, onde você gostaria de estar em 5 anos em relação ao seu sonho e ao seu verdadeiro norte? Então agora você vai falar o seguinte, se tudo der certo para você atingir seu sonho, daqui a 5 anos, você teria atingido esse sonho? Você estaria perto de alcançar esse sonho? Você estaria trabalhando, juntando dinheiro ou conhecendo alguém? O que você estaria fazendo daqui a 5 anos, né, para alcançar esse sonho? E aí, agora, o ponto 4. No mundo em que habitamos agora, que ação você pode praticar este ano para chegar mais perto do seu objetivo? Então tá, então daqui a 5 anos, você vai estar já com o seu sonho? Beleza, então tá lá, aqui, 5 anos, ok. Aí agora a gente volta para o presente. Seu sonho tá lá, voltou para o presente. O que você pode fazer esse ano para chegar mais perto do seu objetivo? Cara, eu posso começar a procurar casa, eu posso começar a procurar pessoas para me relacionar, é outra. Que ação você pode... Aí, ponto 5. Que ação você pode fazer este mês para chegar mais perto do seu sonho? Que ação você pode fazer esta semana? Que ação você pode fazer hoje? E que ação você pode fazer agora? Então, assim, a partir de agora, o que você pode fazer para chegar mais perto do seu objetivo de vida? Então, você vai fazer um plano de ação. 5 anos, 3 anos, 1 ano, 1 mês, 1 semana, amanhã. Então, assim, você vai pegar algo que é extremamente criativo, deixa seu sonho fluir, deixa sua mente te levar, e aí você vai começar a traçar um plano de ação. Você vai concretizar primeiro o que significa esse sonho para você, e aí você fala, cara, como é que eu chego lá? Quantos anos eu preciso para chegar lá? Como é que eu vou fazer? Vou fazer em 3, vou fazer em 1. O que eu posso fazer semana que vem, segunda-feira? O que eu posso fazer em 2021 para... Eu tenho que começar a estudar para fazer isso. Hoje eu já vou comprar um livro para... Você entendeu? Então é isso que você vai fazer no roadmap. E isso funciona muito, a gente sempre usa no G7 isso. A gente coloca assim, cara, daqui a 10 anos o G7 quer estar onde? E daqui a 5 anos? E daqui a 3 anos? Tá. E daqui a 1 ano? E ano que vem? Tá, beleza. É isso que a gente quer. Como que a gente vai fazer para chegar lá? O que a gente pode fazer amanhã? Quais são as ações que a gente pode tomar, entendeu? Então, isso é justamente o que a gente estava falando, o pensamento divergente, que é o sonho, e convergir ele com ações concretas para o pensamento convergente. Agora eu vou passar a bola para o Felipe Gracindo, uma pessoa realmente que tem uma alma linda mesmo, não só a alma, mas também o exterior também. Gostaria de dizer só que o Felipe é lindo mesmo, eu queria só destacar. E agora ele vai falar sobre o Ikigai. Felipe. Exatamente. Cara, a natureza me fez assim, com esses olhos focados para fora. Para quem não consegue ver aqui, eu vou dar só um close aqui para vocês me verem. Vocês acostumaram um pouquinho com a minha cara, mas... Bem, é isso aí. É isso que temos para hoje. Vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui sobre esses 2 exercícios que vai ajudar muito para você, empreendedor. Você, tanto empreendedor que já é empreendedor sênior, vamos dizer assim, que já trabalha na área, que às vezes a gente negligencia ou não dá tanto atenção para umas áreas. Isso vai ser um exercício mais prático do que vai ser o exercício 2. E esse aqui, o exercício 1, ele é um exercício bem reflexivo, cara, e muito importante para quem quer empreender e quem está começando, para você já ir direto ao foco, para você conseguir realmente achar o seu objetivo. Ikigai. O que é Ikigai? Ikigai é uma expressão em japonês, é uma expressão japonesa que significa razão de ser. É mais ou menos aquilo que te dá vontade para você sair da sua cama, arregaçar as mangas e dedicar o seu tempo, a sua vontade em direção a essa coisa. Então, isso é o Ikigai. O que a gente quer achar? A gente quer esse Ikigai, que é o centro dessas 4 grandes esferas que a gente está vendo aí. Essas 4 esferas são esferas da nossa vida, que são bem comuns. Então, a esfera primeira ali em cima, vamos aqui pelo sentido horário, tá? É aquilo que você ama. Essa é exatamente... Obrigadinho, o Fred já mandou aqui, ó. Então, seria 1, aquilo que você ama. Vamos agora para o 2. Vai ser, olha, aquilo que te pagam para fazer. Então, vamos lá. Aquilo que você ama é aquilo que você sonha fazer. Quando a gente é menino, sei lá, eu queria ser jogador de futebol. Eu amava ser aquilo, eu queria ser aquilo e tal. Mas hoje, você, como adulto maduro, o que você tem prazer? O que você ama?
Esse é o número 1. E o 2 é aquilo que te pagam para fazer. O que você é remunerado? Já é aquilo que você ama? Estou começando a fazer essa reflexão. Vamos agora para o ponto 3, para a gente começar a ver como essas esferas elas se misturam e esse relacionamento ele vai mudando. E para você depois fazer o seu próprio, achar o seu próprio Ikigai. Aquilo que você faz bem. Então, o que é aquilo que você faz bem? Qual é aquilo que você tem talento, né? Aquela coisa que você é apta para você tem know-how, você sabe fazer aquilo muito bem, alguma coisa que você desenvolva uma qualidade sua. E a quarta é aquilo que o mundo precisa. É uma necessidade, poxa, o mundo precisa de gente, não está precisando de gente mais solidária, que são necessidades que o mundo precisa, né? São serviços e necessidades que o mundo tem. Então essas são as 4 principais áreas, as esferas de atuação. Só que quando você relaciona uma com a outra, por exemplo, aquilo que você ama, pode passar o próximo, Fred, por gentileza. Isso, ó, aquilo que você ama com aquilo que você faz bem. Então, se você tem alguma coisa que você tem talento, você faz aquilo que você ama, aí nós temos ali a paixão, né? Esse é essa mistura entre aquilo que você ama e aquilo que você faz bem. É a sua paixão. E o que pode ser um exemplo de paixão? Por exemplo, um jogador de futebol que ele joga muito bem, ele ama fazer aquilo e ele está fazendo por paixão, mas na verdade ele não ganha dinheiro por aquilo, né? Ele faz aquela atividade, ele desenvolve isso, mas ainda não é algo que o remunere financeiramente. Isso, para o empreendedor, é interessante a gente começar a mapear. Vamos para o ponto 6, por gentileza, que vai ser missão. O que é a missão? É quando você tem aquilo que você ama, que é ali no ponto mais alto, com você unindo com aquilo que o mundo precisa. Por exemplo, uma filantropia, algo que você faz para ajudar, um trabalho numa ONG, um trabalho de caridade que você ajuda, dando aquilo que quando você faz algo para ajudar alguém, beleza? Então, desculpa aí, é porque me veio uma mensagem bem engraçada agora, mas o que eu tô falando é o seguinte: quando você tem aquilo que você ama e aquilo que o mundo precisa, e você tem a interconexão dessas duas, você tem sua missão. Então, às vezes, um projeto filantrópico, uma ONG, algo que você trabalha, você tem aí a sua missão. E, às vezes, essa missão também não faz daquela parte para o empreendedor, que é o seu ganha-pão, a sua atividade que você vai trabalhar com isso. E aí, vamos para a próxima, número 7, que seria a profissão. Que aí já é o quê? É a mistura dessa esfera, daquilo que aquilo que o mundo precisa, uma atividade que o mundo necessita, e aquilo que pagam para você fazer. E aí você tem sua profissão. Às vezes a gente está nessa fase da profissão, que você faz, que você executa aquele serviço, aquele trabalho que o mundo precisa, e pagam você para isso. E aí é o nosso famoso trabalho, profissão, aquilo que você executa. E muitas das vezes o empreendedor ele fica nesse dilema, porque ele pode estar no próximo ponto, que é vocação. Passando para o 8º ponto aí, por favor, Fredinho. Porque qual é a diferença da vocação? É aquilo que você faz bem, aquilo que você tem talento, e aquilo que te pagam para você fazer. Então, é uma vocação. Essa vocação e essa profissão, às vezes, o empreendedor ele fica assim, poxa, será que eu estou... É a profissão que é aquilo que falta, me deixa feliz? Está faltando ainda um ponto para conectar, para ele chegar nesse Ikigai. Então, quando você acha todos esses 4 pontos aí e você analisa, e quanto mais perto você estiver nesse centro, onde todas essas áreas de missão, de paixão, vocação e profissão, que elas estiverem mais próximas, você vai estar mais próximo do seu Ikigai. Às vezes você está ali, só não achou ainda a missão, mas você achou sua paixão, você achou sua vocação e achou sua profissão, sua paixão, sua vocação e sua profissão. Ali você está ali, tá chegando no Ikigai ali, está faltando um pouquinho da missão. Entendeu? Ou então, às vezes, você tem sua missão, tem sua paixão e é sua profissão, mas está faltando um pouquinho da vocação. Então, o ideal é você encontrar esse seu Ikigai, tá bom? Que essa expressão japonesa é bem interessante. Então, para a pessoa que está empreendendo, que tem a vontade de empreender, isso é um bom caminho, é uma boa análise que ela pode fazer, é um bom exercício de conhecimento para saber se o que ela vai escolher, o norte, o trabalho, o empreendimento que ela vai executar, está sendo bem escolhido ou não. Então, isso é um bom exercício. E o segundo exercício
que nós trouxemos aí nessa área de empreendedorismo. Pode passar, Fredinho, por favor. Eu chamo de o pentágono de ouro. Esse pentágono são 5 vértices, tá? Imagine que esses 5 vértices, eles são muito importantes. Então, você é um empreendedor que já está no mercado, você já funciona, e às vezes você pode não estar dando atenção para um desses pontos, a sua empresa pode estar com falha em algum desses lados. Isso é algo importante que você pode fazer várias vezes durante a sua vida empresarial, que é você revisitar esses pontos e, de forma bem simples, bem sucinta, o que você pode fazer? Você pode traçar pontos dentro desse relacionamento. Por exemplo, o ponto 1 lá em cima, relacionamento. Eu vou dar exemplo, por exemplo, o meu irmão, ele acabou de abrir um restaurante e ele como empreendedor criativo, ele transitou muitos anos na área artística e ele também trabalhou com música, ele trabalhou com fotografia, ele trabalhou com edição de vídeo e de imagem e ele sempre teve essa paixão por cozinhar e quis ser empreendedor. Ele já teve um negócio antes de uma pizzaria, mas agora ele abriu um restaurante. E ele, o que ele fez? A primeira coisa, ele que achou a ideia dele, ele traçou um pouco esse ikigai dele, ele uniu o que ele gosta com a paixão, com a missão, com a profissão e com a vocação, achou o que ele gostaria de fazer, e aí ele pegou o relacionamento. O que você faz? Você faz uma lista dentro do relacionamento dos seus contatos, as pessoas que você conhece. Isso é o que vai servir? Isso vai servir, essa lista vai ser de base para você que está começando, por exemplo, usar essas pessoas que você conhece para serem seus clientes, porque os seus amigos podem ser clientes. Então, esse é o início do processo de você crescer a sua empresa. Então, por exemplo, ele usa os amigos, as famílias, todos os contatos que ele tem, traz as pessoas para conhecer o produto. Aí, naturalmente, quando você tem qualidade, aquelas outras 7 virtudes que a gente colocou anteriormente, você desenvolvendo isso, você cada vez mais vai crescer a sua clientela, vai crescer seu empreendimento e você vai achando pontos positivos dentro desse empreendimento criativo. Então, usar esses contatos, fazer a lista, tá tudo de relacionamento. Então, o primeiro ponto é relacionamento, usar seus contatos para que você transforme seus amigos em clientes e esses clientes vão crescendo cada vez mais. O segundo vértice ali, o verdinho. O segundo vértice, pode aparecer aí, por gentileza, Fredinho, para nós, que vai ser o tempo. Outro ponto, primeiro relacionamento, outro tempo. Tempo, a gente não pode negligenciar o tempo, porque às vezes o empreendedor fala assim, quero justamente ser empreendedor para não ter que trabalhar, para não ter que ter meus horários, para não ter que ter, né, justamente esse problema com o tempo. Mas não significa que você não tenha que organizar esse tempo. Então, você tem que fazer um planejamento de organização do seu tempo. O que significa isso? Minimamente, você tem que bloquear, você tem que separar um tempo do seu dia, do seu cronograma, para você empenhar, selecionar o que está funcionando na sua empresa e achar problemas para tentar melhorar. O trabalho de calendário, isso é muito importante. Então, o tempo é calendário, você transformar o seu calendário num momento para responsabilidade dentro da sua empresa, para aí sim você ter mais tempo livre, entendeu? Porque quando você coloca organizadinho o tempo que você tem dedicado à sua empresa para resolver aqueles problemas, você naturalmente vai ter mais tempo para as suas tarefas do seu dia. E esse tempo ele serve para você mapear os seus problemas, achar os problemas e crescer e fazer com que a sua empresa melhore. Terceiro ponto, terceiro vértice. Então, primeiro relacionamento, segundo tempo, terceiro capital. Se você já está com um plano de organização do seu tempo, o seu relacionamento já está ok, mas o seu capital, você ainda não sabe mexer nas finanças, você usa o caixa da sua empresa que está entrando naquele dia para pagar custos operacionais que natural você precisa ali no seu pequeno estabelecimento. Você não segue um fluxo de caixa, você não tem uma reserva de emergência, você não sabe quanto que você vai pagar de imposto, você não sabe qual é o seu gasto real com seus funcionários, ou que trabalha ali junto com você. Se você não organizar um pouco o seu capital, ter pelo menos um controle e um planejamento disso, sua empresa vai virar, a cada vez que ela vai crescendo, ela vai se tornando mais bagunçada, e isso vai atrapalhar muito o seu crescimento e você vencer no mercado. Então, relacionamento, tempo e capital, organizar o seu capital, forma, separar suas contas, saber quanto você paga de imposto, quanto você tem de funcionários, quanto você tem de custos relativos, uma reserva para emergência e para custos extras e outro para fluxo de caixa. Coisa simples que você pode fazer para organizar o seu início empreendedor. Vamos para agora o quarto vértice, é o vértice vermelhinho ali, que é o mapa. Aí você fala assim, poxa, mas eu vou fazer um mapa, cara, eu quero ser empreendedor justamente para não ter que fazer isso, para não ter que analisar. Mas existe uma frase que é o seguinte, você não consegue corrigir o que você não tem informação.
Então, o que você precisa primeiro traçar? É trazer informações sobre como está a sua empresa, como é que está o relacionamento, como é que está a sua clientela, como é que estão os seus serviços, o que está acontecendo ali. Então, são 3 perguntinhas que você tem que fazer simples, começando por aí já funciona muito, que é: quantas pessoas estão sendo alcançadas pelo seu empreendimento? Quantas pessoas? Aí, poxa, são tantas. Ok, descreve, são tantas pessoas que são alcançadas, estão alcançando isso, isso e aquilo. E dessas pessoas, quantas falaram sim e quantas falaram não? Quantas que compraram o seu produto ou o seu serviço e quantas que compraram não? Mapeia isso aí, para quê? Para você ter quem é o seu cliente, quantas pessoas estão chegando. E dos que falaram não, quais foram as desculpas? Ah, eu não posso por causa disso, eu não fui por causa daquilo, eu não quero por causa disso. Para que você sabe essas desculpas? Porque quando a pessoa fala, olha, eu não quero por causa disso, você acaba tendo o quê? Você acaba pegando essa desculpa e você acaba criando soluções para aqueles problemas. Porque aí, quando o próximo cliente quer falar assim, olha, eu não posso porque eu não tenho tempo, você já tem, você não tem tempo? Porque você não pode vir até aqui, então eu mando até você. Você tem soluções para esses problemas. Isso cada vez mais vai diminuindo o seu cliente não, transformando ele num cliente sim. Então, esse é o quarto ponto do nosso vértice. Vamos agora para o quinto e último do nosso pentágono de ouro, que é segurança. E quando eu falo segurança, pode soltar aí, Fredinho, por favor. É segurança. Quando eu falo segurança, são 2 coisas: segurança emocional e segurança física. Porque às vezes você está organizado, mas falta segurança no empreendedor, falta aquela vontade, aquela coisa positiva ali do seu Ikigai, de você acordar e ir com vontade para cima dos seus desafios. Então a segurança ela tem que ser mental e tem que ser física. O exercício aquela prática de você ter uma postura de vencedor, de você encarar os seus problemas fisicamente com vontade, isso ajuda o seu mental, a sua mentalidade, o seu físico. O que eu quero dizer é que o seu físico junto com o seu mental vai colaborar, eles vão corroborar, eles vão caminhar juntos para que você transpasse segurança, para que em uma tomada de decisão você se mostre um profissional seguro, com confiança, que consegue alcançar os seus objetivos, porque você tem tanto a sua segurança emocional e física. Então, estar bem fisicamente e bem emocionalmente vai ajudar que você transpasse, que você transmita essa energia naturalmente para a sua empresa também. Confiança, determinação. Isso está junto da firmeza emocional, junto com essa firmeza física. Então, recapitulando rapidamente esses 5 pontos desse pentágono de ouro. Você que é empreendedor, você vai ser empreendedor. Isso você pode constantemente revisitar durante a sua jornada de empreendedor. É você ver o seu relacionamento, faz a lista, contatos para eles virarem clientes e esses clientes trazerem mais clientes. 2, adequar o seu tempo, saber organizar o seu calendário para que você tenha tempo suficiente para se dedicar à sua empresa e que sobre tempo para você fazer suas outras coisas, porque senão você acaba não tendo esse planejamento, você vai usando seu tempo livre por causa da empresa, daqui a pouco o seu tempo livre não existe, e aí quando você tem o seu tempo livre, sua empresa está precisando. Então, um calendário, organização do tempo é fundamental. Depois, capital. O seu capital tem que estar organizado, fluxo de caixa, dinheiro que você gasta, os seus custos, quanto que você precisa para gastar com custos extras, quanto você gasta de imposto. Isso é a terceira parte organizacional. O mapa, que é o nosso quarto ponto, seria quais são os seus clientes, quantos estão falando sim, quantos estão falando não, e achar as soluções para aquelas desculpas, os clientes que estão falando não, mas que futuramente podem ser o sim, podem virar novos clientes para você. E o quinto e último é você ter essa segurança emocional, segurança física, que elas juntas vão trazer confiança no seu empreendimento e você como profissional. Então, esses 2 exercícios aqui, que são dois desenhos facinhos que vocês podem ter em casa, podem fazer no seu papel, você mesmo pode fazer, é o pentágono de ouro, com esses 5 pontos importantíssimos para sua empresa, e também o Ikigai, que vai essa expressão japonesa que vai ajudar você a encontrar o seu ponto perfeito, aquilo que você vai fazer com prazer, com amor, que vai te dar rentabilidade, que você vai ajudar o mundo. Tá bom? Então, esses 2 foram os 2 exercícios aqui propostos para você, empreendedor, e você que quer ser empreendedor e você que se tornará um empreendedor no futuro, para ajudar você na sua organização e ser um empreendedor criativo de sucesso. Passo agora a palavra para o Rodolfo, que vai trazer aqui mais o próximo exercício. Inclusive, ele, quem não reparou no figurino do Rodolfo, ele não só está com a camisa, ele está com a camisa com a medalha, uma medalha de ouro. Olha só. Valeu, Rodolfinho. Quem puder observar, a camisa de ouro com a medalha de ouro do G7 aqui, ó.
Essa camisa só eu tenho mesmo. É o Golden Boy. Felipe tem também essa camisa, tem não. Só eu que tenho. Cara, não Muito tem. bem. Essa camisa é só você. Muito bem, vocês estão me vendo, senhores? Tô bonito aí? Ok. Primeiro eu queria dizer que, sinceramente, se você que está assistindo essa aula fizer 2 de qualquer um dos exercícios que falaram até agora, a sua vida muda, meu filho, porque tem tanta coisa legal aí que falou, o Felipe, o Fred, e eu ainda vou falar mais 2 exercícios agora, se você não tiver tempo. Esses 2 são mais clássicos mesmo, para você que já estudou um pouco de teoria da administração ou que já fez algum coach, né? Você já deve ter ouvido falar nesses 2, mas a gente vai dar aqui também porque, apesar de eu achar os outros que o Felipe e o Fred falaram mais criativos, mais legais de fazer, mais divertidos, eu diria, né? Esse aqui ele tem uma eficácia, vamos dizer assim, muito alta no sentido de você visualizar quais são os problemas que você está enfrentando na empresa. E como é que funciona? Existe um exercício muito famoso que é a roda da vida que as pessoas fazem, que você tem digo assim, tem 4 áreas, cada área tem 3 partes e você tem que descrever como é que está a sua vida naquele exercício, né? E aí o que a gente fez? A gente no G7 adaptou essa roda da vida para a roda da vida empresarial, mudando alguns valores, mudando alguns nomes, dividindo em outras áreas, para que você possa fazer esse exercício. E como é que funciona esse exercício? Você vai pegar esse exemplo aqui, esse modelo que tem aqui, vai escrever no papel exatamente isso, assim, missão, propósito social, felicidade, com esse círculo. Cada trecho desse círculo representa uma parte fundamental da sua empresa. E elas são divididas em 4 áreas. Então, a primeira área são os princípios. É o que é a sua empresa, o que vai reger filosoficamente a sua empresa, quais são os valores da sua empresa. Toda empresa tem que ter algum valor, como eu disse antes, tem que ter algum princípio mesmo, alguma questão filosófica, eu diria, uma missão, eu diria, né? Que é uma dessas 3 características aqui. Então, assim, os princípios são divididos em 3. Missão, propósito social e felicidade. A felicidade é o nível assim, você tem que estar feliz fazendo aquele trabalho, você tem que estar feliz naquela empresa, né? E qual é o grau de felicidade que você avalia seu e dos seus funcionários naquela empresa? É o grau de felicidade da empresa, nesse caso. Então, aí você vai fazer o quê? Como é que você vai preencher esse ciclo? Você vai colocar nota de 0 a 10 para cada um desses tópicos aqui. Missão. O que é a missão? Qual é o objetivo da empresa? Por que você fez a empresa? Porque a empresa... Por exemplo, a missão do G7 é fazer as pessoas felizes e levar um pouco de reflexão também. Se possível, educar um pouco a sociedade, mas principalmente levar entretenimento e alegria para as pessoas. Essa é a nossa missão. Qual é o nosso propósito social? Fomentar a existência de um público de teatro, criar um público de teatro, fazer com que mais pessoas vão ao teatro para conhecer o que é o teatro e se apaixonar e incorporar o teatro em sua vida. Então, esse é o nosso propósito social, entre outros, porque a gente também tem várias causas que são causas caras que nós, G7, gostamos muito e nós ajudamos bastante. A questão da felicidade, como eu já disse, é a felicidade que pode ser tanto sua individual como de toda a empresa. Mas, assim, aqui, nesse foco, é da empresa como um todo. Então, assim, você pensa, minha empresa, os funcionários são felizes? Então, eu estou feliz, não estou? Aí você coloca a nota, de 0 a 10. Entendeu? E aí você vai somando. Mas eu vou somar e aí o que vai fazer depois? Você vai ter uma noção clara de como é que está cada área de sua empresa. Por exemplo, vamos para a segunda organização. Também dividido em 3 partes. A administração, que é óbvio, não precisa explicar, que é você administrar a empresa no sentido mais estrito senso do termo, que é você pagar as contas, é você fazer com que as coisas básicas da empresa funcionem. Por exemplo, no nosso caso, nós temos uma casa, então você tem que fazer a manutenção da casa, você tem que ver os impostos, tem que pagar os funcionários, tem que administrar a empresa. As finanças não inclui apenas você saber a parte financeira da empresa, mas também você criar soluções e pensar em formas de ganhar mais dinheiro para a empresa, né? Porque o marketing ele serve para você vender produto, ele serve para você criar formas de vender produto. Mas as finanças, elas também, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. A parte de finanças na organização da empresa ela não pode ser só você, um contador, que fica lá contando o negócio. Tem que ser uma pessoa que pense e analise como estão as finanças da empresa. Então, as finanças estão boas,
Está devendo muito dinheiro, não está devendo, está no vermelho, tem perspectiva de ganhar dinheiro, não tem perspectiva nenhuma, tem algum patrocínio por fora, tem algum apoio por fora, ou tem algum grande contrato com algum cliente ou com o governo, algum negócio grande em vista. Então, assim, as finanças também é você tentar achar uma forma de estar sempre a empresa saudável e ganhando dinheiro, né? Aí você vai lá e coloca uma nota também. A administração minha é ótima, 10, finanças 6, marketing ainda pode melhorar, mas é bom, 8. Aí você vai colocando as notas. Agora vamos para os colaboradores. Colaboradores envolve todas as pessoas que participam ativa ou passivamente da sua empresa e também inclui os parceiros, patrocinadores também. Então, por exemplo, vendas, porque quem compra o ingresso, ele tem que comprar, ele se torna um colaborador à medida que ele está adquirindo seu produto. Então, vendas entra aqui como colaboradores, como com o cliente, simbolizando. Relacionamentos são, por exemplo, as questões que eu falei, o apoio. Quais empresas que apoiam? Tenho muitos apoios? Não tenho? Eu tenho patrocínio? Pô, eu trabalho com gráficas, eu preciso ter material gráfico. Aí eu tenho uma gráfica que me apoia ou não tenho? Entendeu? E equipe, fundamental, você tem uma equipe motivada, uma equipe atenta, uma equipe que quer trabalhar, que está feliz de estar ali. E aí você tem que dar nota para a sua equipe também, para pensar, pô, mas a minha equipe está falhando nisso, está falhando naquilo, mas aquilo é muito bom, aquilo é muito ótimo. Então aí você vai dar uma nota no geral e vai avaliando. E a parte mais legal é a parte do diferencial, que são os 3 pontos que você vai, digamos assim, se dedicar mais no aspecto empreendedor, depois que a empresa já está estabelecida e feita. Claro, você tem a missão, o propósito social e a felicidade já estabelecidos, vamos dizer. A felicidade vai oscilando, mas está estabelecido no começo. Administração, finanças e marketing também é um processo que já está lá. Equipe está lá, relacionamentos está fazendo e vendas está acontecendo. Agora, esse aqui, o diferencial é uma coisa que vai fazer você ir além, vai fazer você se destacar, vai fazer a sua empresa se tornar líder no mercado. Posição no mercado é a questão de você ter uma consciência de que lugar você está e se esse é um lugar bom ou ruim, em que lugar você poderia estar melhor colocado no mercado. Então, no caso do G7, por exemplo. No mercado de teatro em Brasília, nós estamos no topo. Nós somos a empresa que mais leva pessoas ao teatro em Brasília durante um período de um ano. E nós somos a empresa que mais está em cartaz em Brasília, aproximadamente 48 finais de semana por ano. Então, assim, posição no mercado. No mercado em Brasília, o G7 é dominante. É poderoso e está muito bem. Só que se você for ver São Paulo, Rio de Janeiro, aí a gente já não tem essa posição. Então, o que a gente tem que pensar? Então a gente precisa ganhar mais espaço fora, ou a gente quer aumentar ainda o nosso domínio aqui em Brasília. Aí é uma análise que você faz com base no preenchimento que você faz dos dados. Capital intelectual. Capital intelectual é assim, você tem que ter ideias, você tem que ter projetos, você tem que... Não, projetos é outro, perdão. Você tem que ter ideias, você tem que ter, digamos assim, cartas na manga, né? Para ser um empreendedor criativo, você tem que ter uma solução na manga. Então, por exemplo, uma solução na manga que nós tiramos do nosso capital intelectual da empresa foi, na época da pandemia, fazer drive-in, porque não podia apresentar mais para pessoas, então nós apresentamos para carros. Então, assim, nós tivemos que reunir o nosso capital intelectual para ter uma ideia incrível e a ideia foi aplicada e tal. Então, o capital intelectual é o núcleo pensante. Pode ser o CEO, pode ser o diretor, pode ser o grupo de sócios, pode ser uma galera que você contrate só para ficar pensando problemas e pensando soluções para os problemas. Enfim, no nosso caso G7, o nosso capital intelectual envolve os sócios, principalmente, os 4 sócios, mas em qualquer situação de dificuldade, problema, a gente chama as outras pessoas para conversar e para dialogar e para tentar chegar a uma solução compartilhada. E, por fim, os projetos, né, que fica também nessa área diferencial, porque tudo vem de uma ideia, como eu falei lá do pescador, né, que está pescando, você joga, tem sua criatividade, vai, pegou a ideia. Se a ideia for boa, for grande, cara, isso se torna um projeto incrível, maneiro, que dá dinheiro, que dá lucro, dá felicidade, atinge o propósito social e aí cumpre várias questões. Então, assim, aí o que eu vou fazer depois que eu tiver preenchido tudo isso, cara? Você vai fazer uma análise, você vai ver em que você está bem, em que você está ruim. Se você tiver a capacidade de colocar isso num gráfico, qualquer tabela ajuda a visualizar também, porque só os números eles já te dão uma noção. Se colocar um número em cada um, você vai ter uma ideia. E que parte está fraca e que parte está boa. Mas se você colocar num computador, tiver a possibilidade de fazer um gráfico redondo, você vai ver umas partes maiores, partes menores, né? Ou então aqueles gráficos assim. Aí você faz o quê? Você tenta equilibrar a sua empresa. Então, a minha finança está baixa, está com 5, o marketing está com 3 e a vendas está com 2. Essas são as 3 piores para mim. O resto está tudo ótimo. Então, o que eu faço? Vou concentrar minha energia agora, meu esforço, em trabalhar na venda, no marketing e no negócio que está precisando. Isso aqui é como se fosse uma lente de aumento de como é que está a sua empresa para você poder tomar uma atitude.
Isso aqui não vai te dar a solução, isso aqui vai te dar uma análise, um raio-x de como é que está funcionando a empresa. E isso aqui é único, só tem no G7, porque nós que escrevemos essas partes aqui, que inventamos essa roda empresarial específica. Acho que é basicamente isso, e se alguém tiver alguma dúvida sobre ela, pode escrever aí, porque eu também posso explicar de novo. E esse é um exercício muito legal, repito, para você ter uma noção de como que está a sua empresa, como que está em cada parte da sua empresa, em que parte você pode melhorar, qual parte deve investir tempo, dinheiro e tentar evoluir. Tem um outro exercício também que eu trouxe, pode passar, Fred, por favor, que é análise fofa, que também eles chamam em inglês de SWOT, porque é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Em inglês é strength, não sei pronunciar, mas é força em inglês strength, que é S, fraqueza é weakness, que é W, oportunidade é opportunities, que é O, e a ameaça é threaten. Em inglês está difícil aqui. Threaten, é uma coisa assim, de ameaçar. Então, fica, em inglês é SWOT. É um método de análise muito famoso, muito conhecido. Em português fica FOFA, análise fofa, que é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Ambiente interno e ambiente externo. É autoexplicativo também, mas eu vou falar rapidamente, porque assim, você vai pegar a sua empresa e vai fazer quais são as minhas forças, o que é forte na minha empresa. Isso. Quais são as oportunidades que eu posso ter? Aí você escreve. Quais são as fraquezas que a minha empresa tem? Escreve as fraquezas. E que ameaças que tem para o desenvolvimento da minha empresa? E aí você, com isso, vai ter mais uma forma de você ver sua empresa de uma maneira distanciada e poder ver o que você é forte, o que você é fraco, o que você pode ganhar e o que te atrapalha, basicamente. Aí, como é que você vai ir além desse exercício? Você vai preencher esse mesmo quadro de uma outra empresa competitiva sua, que você percebe. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente teria que pegar um grupo de comédia, ou então uma produtora de eventos, né? E aí pegar o que essa empresa é boa, o que essa empresa é forte, o que ela é fraca, quais são as oportunidades que ela tem melhor que as minhas e quais as ameaças que ela tem melhor que as minhas. Aí você compara esse ambiente interno, que é você, a sua empresa, com o ambiente externo, que é a outra empresa. E aí, nessa comparação, tem coisas que você vai perceber que volta à questão do Oceano Azul, que você vai ver assim, caraca, não adianta eu querer bater de frente com o Walmart, que o Walmart vai vender muito mais do que eu e muito mais barato. Então, em vez de eu fazer uma coisa industrial, eu fizer uma coisa artesanal e tentar vender uma outra, entendeu? Então, assim, você vai achando coisas que não tem como você superar, barreiras que são intransponíveis, que você supera com criatividade, mas dando voltas, entendeu? E não enfrentando de frente. Pode passar, Fred, por favor? Como fazer um mapa de como fazer isso? Primeiro você define as forças, depois as fraquezas, depois você lista as oportunidades, depois você enumera as suas ameaças, e aí você coloca os dados na planilha onde for cada lugar. Depois você faz correlações entre os fatores da matriz e determina que forças que podem potencializar as oportunidades, que forças que podem combater as ameaças, que fraquezas podem prejudicar e que fraquezas. E aí você trabalha em cima das forças para aumentar, melhorar, investir aquilo que você é bom, então para tentar diminuir as falhas, os problemas, das fraquezas que você tem. E aí o ambiente interno e externo é a comparação. Fredinho, pode passar, por favor? Essa análise funciona muito. Aqui é um exemplo, para caso alguém tenha entendido ainda, só um exemplo de uma empresa de software que preencheu esse quadro interno. E aí aqui, ó, forças, excelente plataforma tecnológica, time de fundadores capaz, tecnologia própria difícil copiada. Fraquezas, marca jovem e desconhecida, falta especialista de marketing, pouco capital disponível para investimento. Quais são as oportunidades? Tem investidores anjos interessados, novo polo de startup sendo criado na mesma cidade e a alta demanda pela solução desenvolvida. E as ameaças? Alta iminente da taxa de juros, empresa multinacional com solução semelhante, entenderam? Você tem que contextualizar a sua empresa no mercado de acordo com as forças, fraquezas, e as oportunidades são como é que a minha empresa pode crescer, o que a gente pode evoluir, e as ameaças é o que pode prejudicar a minha empresa. Então, no caso do G7, esse ano, com certeza, ameaças, pandemia, primeira coisa, que aí já não só ameaça, como inviabiliza o trabalho. E oportunidades, desenvolver mais o lado do vídeo, já que eu não posso estar lá no teatro, então eu tenho que desenvolver o lado do vídeo, né? Aí eu tenho forças para isso, eu tenho criatividade, eu tenho texto, eu tenho atores engraçados, eu tenho experiência e tal. E as fraquezas? Eu não vou ter dinheiro para contratar a equipe e tal, mas eu posso negociar, eu posso ir atrás de apoiadores. E aí você vai tentando resolver os problemas, por mais difícil que eles sejam, como, por exemplo, uma pandemia, que é um problema que é quase insuperável.
Então, são 2 exercícios. Se você tiver alguma outra dúvida também, tiver interessado nesse tipo de exercício aqui, análise SWOT ou FOFA, pode botar na internet. Isso aqui tem milhões de sites explicando em detalhes como você fazer. Isso aqui não é um exercício que a gente inventou. Esse aqui é um exercício que eu achei muito legal, muito interessante, que funciona, e eu trouxe para vocês aqui como mais uma ferramenta. Então, assim, vocês têm que saber também que nós estamos aqui mostrando várias ferramentas para vocês. Você que tem que encontrar qual que funciona melhor para você, para a sua empresa, para você conseguir avançar. Por exemplo, se essa aqui não funciona para mim, isso aqui, eu não sei escrever assim. Então, cara, tem outra. O Fred falou um monte, o Felipe falou 2 aí. E se você quiser procurar na internet, tem outra. E pode perguntar para a gente também. E dependendo, a gente pode até indicar mais alguma. O importante é você fazer esses exercícios de autorreflexão para você ter uma noção do cenário que você está vivendo, um cenário empresarial, um cenário local, um cenário nacional, para você se perceber inserido no mundo, num coletivo, na realidade. E aí você poder ser um diferencial nessa realidade. Você poder ir além dos outros nessa realidade e não ficar só repetindo fórmulas e comportamentos que, se você só repetir, você nunca vai ter um sucesso maior do que aquela pessoa que inventou a fórmula. Acho que eram esses meus exercícios. Agora o Fred, acho que volta para falar as últimas palavras. Ou estou equivocado? É isso? Pessoal, lembrando que alguém, se tiver dúvidas, por favor, coloque aí no bate-papo. Sou eu já, Fred? Fala. Exatamente. Pode finalizar aí, vamos finalizando. Tá, então eu vou finalizar minhas últimas palavras, pessoal. Queria, mais uma vez, agradecer o IDP aqui pela iniciativa de convidar a gente para fazer essa aula de empreendedorismo criativo. Se você prestou atenção, você com certeza vai ser uma pessoa mais criativa e com certeza tem várias ferramentas aí para investir no seu negócio de uma maneira diferente e se destacar e dar uma aula de que você não precisa ser igual aos outros para ter sucesso. Você pode ser você pode ser autêntico. E eu queria terminar a minha participação aqui nesse curso mostrando esse gráfico, que eu acho que esse desenho, esse cartoon, que eu acho que ele representa um caminho muito importante para você, qualquer pessoa que quer ser empreendedor ou qualquer atividade que você quer fazer, mas principalmente para o empreendedor, porque eu, como empreendedor, vou dizer uma coisa honesta para vocês, a vida minha é muito puxada e corrida. Se você é empreendedor e você tem uma vida calma, que você consegue ter horários tranquilos, que você não tem que fazer as coisas, às vezes, rápidas, você não está empreendendo direito, infelizmente, no Brasil. Você tem que trabalhar muito, você tem que estar sempre atento, sempre pensando no seu negócio, até na hora do lazer. Eu sei que isso não é uma dica legal para dar para a pessoa, mas eu dou mesmo assim. Mesmo assim, você na hora do lazer tem que também estar pensando e sempre atento. Viu uma propaganda, uma coisa legal, pô, como é que eu posso fazer isso no meu negócio? Como é que eu posso chegar nisso? É um trabalho constante ser empreendedor. Ser empreendedor, o empreendedor verdadeiro, o foda mesmo, desculpa o palavrão, mas o literalmente bom empreendedor, não foda, porque foda é uma moda agora, né, dos anti-coach aí. Mas o grande empreendedor, o tempo dele, ele é o tempo da empresa. Claro que o ideal é você separar as coisas, ter seu tempo de lazer, e você vai conseguir fazer isso um dia. Mas até você conseguir fazer isso, meu amigo, minha amiga, prepare-se para ralar e para trabalhar. Então, já que você vai ter que trabalhar muito, 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 lembre-se dessa imagem. Quando o trabalho é obrigação, você vai ter que carregar e puxar um peso imenso, cara. É igual o mito de Sísifo, da mitologia grega. Se você não tem prazer no que você está fazendo, Sísifo era um cara que foi condenado por Zeus a ficar carregando uma pedra gigante em cima do abismo. E quando ele chega em cima do abismo, a pedra cai e volta tudo de novo. Ele passa a eternidade carregando a mesma pedra e nunca para. Então, assim, isso vira um trabalho de Sísifo, vira um trabalho sofrido, horrível, se você sente como uma obrigação. Se você tem a vocação, ele pode ser só um trabalho, ele já é leve. Você consegue levar, que nem desenho ali, que nem o Felipe falou, é uma vocação. Mas ainda não é aquela conexão de todas aquelas coisas, paixão, missão. Ainda não é o ideal. O ideal é você amar o que você faz, é você ter prazer. A gente sofre muitas vezes por causa de público e tal, mas você pode ter certeza que se a gente está no palco ali, a gente tem prazer de estar no palco. A gente está feliz de estar fazendo comédia. E ainda mais quando a plateia reage, entra na onda, é a sensação mais maravilhosa do mundo. É mais do que a paixão, é o amor mesmo pela vida. E quando você encontrar isso em qualquer profissão, qualquer negócio, pode ter certeza que você vai se sentir muito útil e muito feliz. Essa é a minha dica e minhas últimas palavras. Agora sim, quem quer falar alguma coisa? Muito bem, pessoal. Muito obrigado aí por mais essa audiência nesse curso aqui do IDP. Se vocês seguirem realmente o que a gente passou aqui,
você vai ter uma vida muito mais criativa e uma vida empreendedora também muito mais tranquila. Eu queria mandar um abraço aí para o Rodolfo, para o Felipe, para os companheiros, o Marco Vanderlei, que está aqui, pessoa trabalhadora, está de gravata essa hora da noite, trabalhando e vendo a aula, e multitarefa, cara multifacetado, e com um sorriso aberto. O Marco é um grande empreendedor criativo nosso, inclusive hoje aí empreendeu bastante, já criou várias soluções aí de negócio. Parabéns, Marco. E mandar um abraço para todo mundo que está pessoalmente aqui nessa aula: Eliana, Marcelo, Bianca, Larissa, Cláudio, Dalton, Gabriela, Áurea, Cledineia, Daniele, Jackson e Bernardo. Valeu, pessoal. E o Igor, do Relacionamento do IDP aqui. Queria também convidar todo mundo para a peça, né, Fred? Felipe Gracinha? Exatamente. Senhoras e senhores, então foi um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre empreendedorismo, sobre arte, em uma dificuldade tão grande que é esse momento de pandemia que a gente está tendo, mas eu acho que a gente trouxe aqui várias ferramentas, várias dicas, e esse final que o Rodolfo fez aí de motivação, essa imagem aqui, ela por si só, ela tem que ser utilizada antes que você escolha o ramo do seu empreendimento, porque isso vai fazer toda a diferença durante o percurso. Então, obrigado a todos aí pelo tempo, pela paciência. Espero que o nosso conhecimento aí desses 20 anos de teatro possa ser útil para que você encurte o caminho. E se você com certeza já está buscando informação, está estudando, é porque você já pode sofrer muito menos ou encurtar o caminho já com quem está começando agora a sua vida de empreendedor, e você já vai ter ferramentas para chegar antes e com mais qualidade, com mais eficiência. Então, um abraço a todos meus amigos e agradeço a IDP a participação criativa do G7 mais uma vez em este segundo curso que aqui estamos. Obrigado.